1917, ano de grandes convulsões políticas e da guerra mundial que se travava na Europa, ao ponto de ser uma carnificina que parecia que não tinha mais saída, porque havia praticamente um empate bélico. Mas naquele ano, os Estados Unidos entraram e isso foi desempatado com as forças do lado inglês, francês, americano e italiano, que acabaram com o Império Austríaco, católico, e abateram essa potência alemã que estava despontando justamente como uma potência mundial. Questão política. Até Portugal estava nessa coisa porque havia mandado soldados para essa guerra. Nossa Senhora apareceu em 1917. Apareceu no momento politicamente mais crucial dessa época. Isso pode-se ver, ponto por ponto. Mas o certo é que apareceu nas vésperas também da Revolução Comunista. Só isso já diz tudo, de como a intervenção de Nossa Senhora é profundamente política, no sentido da mais alta política, da prevenção dos males da política perversa. Isso é Fátima. E com essa promessa. Então, a origem de Fátima. No meio dessa guerra que não tinha fim, o Papa Bento XV fez aquela súplica. No dia 5 de maio, foi distribuída por todos os bispos, com a introdução justamente nas orações mais comuns da igreja, litanias lauretanas, né? Regina da Paz, ora pro nobis. 1917. Nossa Senhora respondeu. 8 dias depois, 13 de maio, apareceu em Fátima, justamente com a resposta. Por que diz que respondeu? Porque ele respondia às questões, às causas da guerra, e com a promessa, justamente, para que aquilo não degenerasse, porque senão viria outra guerra, e senão viria um mal ainda pior, que é o terceiro segredo, que hoje conhecemos. Porque o mal ainda pior era a destruição, além da cristandade, da própria Igreja Católica, desde dentro. Era a destruição da razão do papado, um papado que não seria mais católico. Portanto, seria morto por um período. Tudo isso nós falamos de questões políticas. Portanto, falar que Fátima, porque é política, é tendenciosa, foi manipulada, foi utilizada. Como? Foi utilizada justamente para evitar a má política. Ela teria servido, como serviu em muitos aspectos, para bloquear o comunismo, para fortalecer as razões da cristandade contra essa demolição. Então, graças a Deus, tivemos essa ajuda do céu, embora os homens, ainda hoje,
não compreendem e se deixam enganar por essas desculpas que Fátima é coisa para quem tem complexo de conspirações e de política dirigida pelo céu. Para se ter uma ideia, o pedido de Nossa Senhora da Consagração da Rússia foi feito em 1929, Capela de Tui, né? E foi transmitida ao Papa. Naquela época, aliás, isso até se descreve, o núncio apostólico foi visitar, imagina todas as coincidências extraordinárias, visitou a irmã Lúcia e foi naquele pedido para a consagração da Rússia, para evitar os males que estavam ali. E o Papa Pio XI teve essa ocasião, porque ele fez uma grande reunião em Roma, uma grande manifestação contra o que estava acontecendo contra a religião na Rússia. Ele poderia ter usado ali essa questão, mas ali já era, aquela reunião já foi um pouco ecumênica, já foi ali muito preocupada com a diplomacia e não foi feita naquela época. Então, qual foi? Então, 2 pontos. Por que aquela data era uma data de quem tinha uma visão política? Porque logo depois, e falamos de 1933, apareceu o nazismo. Que o Papa consagrasse a Rússia quando o nazismo era a grande questão da Europa, etc., seria muito estranho. A ocasião para, e inclusive para evitar o próprio nazismo, seria a consagração em 1930, ou 1931 no máximo, e não foi feita. Logo, esse medo de que o céu dê indicações para a política humana foi um erro fatal. Hoje, nós podemos medir isso justamente na visão histórico-política dessa época. Que Fátima, a mensagem profética de Fátima, antecipou.